Modelo de comércio, o marketing multinível, também conhecido como marketing de rede, atua na distribuição de bens ou serviços, em que os ganhos podem vir da venda efetiva dos produtos ou do recrutamento de novos vendedores. Mas na prática, como funciona esse negócio que tem movimentado o mercado financeiro, enriquecido uns e gerado expectativa e prejuízo em outros? O ponto de vista desta noite quer saber como funciona esta rede, que para alguns é chamada de pirâmide. Por que o que parecia ser a galinha dos ovos de ouro se transformou em caso de polícia, com prisões e apreensão de bens? Como ficam as pessoas que investiram nesse negócio e perderam dinheiro? Nossos convidados são o delegado de Polícia Civil de Pernambuco, Carlos Couto, responsável pelas investigações que levaram à prisão dos donos da empresa Plips Multinível, e Givanildo Alves, representante do marketing multinível em Pernambuco. Boa noite para você que está em casa, boa noite para vocês também. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Givanildo, você é um divulgador do marketing multinível. E eu gostaria que você explicasse para a gente, na realidade, o que é, como é que funciona esse negócio. Helena, boa noite. De antemão, quero agradecer o convite, estar aqui com a presença do Dr. Carlos também. Bom, esse tema tem sido muito polêmico nesses últimos dias, meses, Está aí a mídia, a internet, todo mundo falando do marketing multinível. Eu sou profissional do marketing multinível e hoje 100%, vivo 100% de marketing multinível. Já atuo nessa área desde 2006, mais ou menos, evidentemente que também atrelado a um trabalho tradicional. Hoje só marketing multinível. E o que é marketing multinível propriamente dito? Trabalhamos em duas vertentes. Existe o marketing multinível mononível, ou marketing mononível, e o multinível propriamente dito. O mononível é uma empresa que trabalha com produtos ou serviços e você apenas vende esse produto. Você se filia a essa empresa e vende o produto da empresa e tem um ganho em cima dessas vendas. É o mononível, uma única forma de vendas, de ganho, desculpe. Já o multinível, o nome já diz, multi, várias formas de ganhos. E aí você é atrelado a uma empresa que trabalha com multinível, você adquirindo o produto dessa empresa, você revende os produtos e também pode divulgar para outras pessoas. E aí é onde vem as várias formas de ganhos no marketing multinível. Ou seja, é uma cadeia. No primeiro, como você explicou, é como se eu comprasse um produto, qualquer produto de uma empresa e vendesse pronto. E você ganharia o percentual. E ganharia percentual em cima disso. E no multinível vai se criando ramificações, digamos assim. Além da venda do produto no multinível, que você se filia a uma empresa, e ela trabalha, porque ela, para ser multinível, ela tem que ter produto ou serviço. É bem claro isso. Daí você utiliza, vendendo o serviço ou o produto, você está atuando no mononível. E se você também fizer aí pessoas também agregando a marketing de rede propriamente dito, você está trabalhando com a empresa multinível. Multinível. Delegado Carlos Couto, empresa de marketing multinível, isso não é crime? De jeito nenhum. Os planos legítimos de marketing multinível existem, inclusive há muito tempo, com grande atuação até nos Estados Unidos, no Japão. Esses modelos legítimos que pressupõem a efetiva venda de produtos ou comercialização do serviço, eles são legítimos, absolutamente legítimos. Agora, bem diferente dos esquemas em pirâmide, E aí que a gente entra. Nós temos, falando de marketing multinível, nós temos várias empresas no Brasil que atuam dessa maneira, Ou vendendo cosméticos, ou então vendendo remédios, roupas. Isso é legal. Exatamente. O marketing multinível, ele pressupõe a venda de produtos ou serviços por meio de uma rede de contratantes independentes. Ou seja, ele é uma ponte entre a indústria e o consumidor final sem a passagem pelo varejo. Enquanto isso, os esquemas de pirâmide são sistemas que dependem do recrutamento progressivo de pessoas, ou seja, o foco no negócio é o recrutamento de pessoas e esses recursos é que dão um retorno financeiro aos afiliados. Podemos citar um exemplo do que seria, de como que funcionaria uma pirâmide financeira? Olha, existem até diferenças entre as pirâmides financeiras e os esquemas Ponzi. Pirâmides financeiras, há uma relação, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que recrutar novas pessoas. Isso no esquema de pirâmide. Nos esquemas Ponzi, eles dão
um sentido de valor maior de investimento. Ou seja, os recursos são centralizados em uma pessoa, geralmente em uma empresa, e os recursos, o retorno financeiro é sempre pago por meio de recursos novos, de novos afiliados, de novos entrantes. Mas os recursos são centralizados na base, na pessoa, numa pessoa central dessa empresa, e esses recursos são distribuídos a toda a rede. A toda a rede. E aí é onde muita gente acaba levando prejuízo? Exatamente. Muita gente acaba acreditando nessa história que é possível ter lucros de 30%, 60% ou até mais, considerando as bonificações indiretas, e termina acreditando nessa promessa de dinheiro fácil. Givanildo, da empresa onde você trabalhou, aliás, onde você trabalha, você considera ela como sendo uma empresa de marketing multinível? Sim, eu trabalho na Telex Free, tá bom? Sou divulgador da companhia há 1 ano e 1 mês, precisamente, agora dia 13. Eu acho que já fez um mês, né? Já dia fez 13, um mês, já fez. 1 ano e 1 mês, já dentro da companhia, completamente satisfeito, 100% satisfeito com o sistema de trabalho, e não é pirâmide financeira, porque ela trabalha com serviço. Serviço que nós trabalhamos com serviço VoIP. E o serviço VoIP, ele tem uma abrangência mundial, né? E por ter serviço, você, ao entrar na companhia, você pode entrar como vendedor do VoIP, que hoje o VoIP é utilizado em várias empresas. Antes mesmo de trabalhar em marketing multinível, eu utilizava VoIP em outras empresas, na aviação, que eu trabalhei a minha vida toda, fui trabalhando na aviação aérea. E empresas aéreas, eu utilizava o VoIP lá. Então o VoIP ele já é tradicional. Muitas pessoas desconhecem porque, para muitos, querem pegar em alguma coisa. Querem pegar em alguma coisa fixa, concreta. Concreta. Mas o marketing multinível, para não ser crime, ele só tem que ter produto, algo palpável, um objeto? Não. O grande problema, Eliana, são que muitas dessas empresas, né, que estão sendo investigadas, elas utilizam uma fachada, muitos produtos ou serviços, mas na verdade, o que importa, na verdade, no negócio, no modelo negocial, é o contínuo recrutamento de pessoas. Isso é o que faz a movimentação principal da empresa. Essa é a grande diferença. Muitas empresas, efetivamente, elas oferecem um produto, oferecem um serviço, mas na verdade isso aí é uma mera fachada. Por quê? Porque na verdade essas empresas, elas recompram esses produtos, esses serviços. Se ela recompra uma coisa que os usuários, os divulgadores, os afiliados, os habilitadores vendem, é porque ela não precisa que eles os vendam. Isso aí é um argumento irrefutável de que essas empresas sim são pirâmides financeiras e não empresas legítimas de marketing multinível. E isso está na lei? Olha, existe uma lei que disciplina as pirâmides financeiras, que é uma lei até antiga, de 51. O primeiro golpe na história é datado de 20, né, que é no italiano Charles Ponzi, da década de 20 dos Estados Unidos, que ele faturou milhões de dólares e terminou falido no Rio de Janeiro. Mas esse golpe é datado de 1920 e vem continuamente sendo recriado, e parece que ganhou uma forma muito maior de propagação quando utilizado com a internet e com as redes sociais. As redes sociais. Bom, realmente, concordo com o senhor que pirâmide financeira é fachada, determinadas coisas se utiliza como fachada. Só que o marketing multinível, eu vou falar a exemplo da empresa que eu trabalho, que desde o dia, foi emitido a suspensão desde o dia 13. Efetivamente, oficialmente, chegou na empresa dia 18 de junho. E de lá para cá está com as operações suspensas. De lá para cá, ela não houve nenhuma contratação, tá bom? E também, há 2 dias atrás, o diretor da companhia, ele deixou em alto e bom som, ele fez tem um vídeo já na internet, falando que se a justiça do Acre, que é a empresa, o Acre que emitiu a decisão, se ele permitir, se o Ministério Público do Acre permitir, ela vai passar 90 dias cadastrando pessoas sem ganhar um centavo. Então, se ela tem 2 meses já suspensa, mais 90 dias, são 5 meses. E ela vai estar trabalhando mesmo sem recrutar ninguém. Porque o serviço, quando se fala no serviço, e aí vem o serviço VoIP, porque vários tipos de produtos ou serviços. Mas quando se fala do VoIP, que é, como eu ia falando, não é um produto físico, e alguém até indaga por que esse serviço não é físico, por que esse produto não é físico. E como estamos falando de tecnologia, que é a internet,
Aí faz uma pergunta, né? O Google, ele é palpável? Vale bilhões de dólares. O Facebook, idem. E está aí atuando milhões de pessoas pelo mundo afora, bilhões de pessoas, entrando nas suas páginas. E o VoIP, ele é tecnologia também. E neste caso, no nosso caso, nossa empresa, ela trabalha com um serviço que é consumível. Todo mês você consome esse produto, esse serviço, utilizando as ligações. E todo mês você compra este serviço, se você quiser utilizar, e você vende esse serviço. É uma telefonia VoIP, é uma telefonia não fixa. É um serviço dentro do sistema de telefonia. Utilizando a internet. O bom de tudo é utilizando a internet. E quando nós aderimos a essa empresa, quando compramos um pacote que nós chamamos de adesão, o partner, você entra com $50 e você vai se tornar um vendedor de VoIP. Você vai ser vai comercializar o produto da companhia. E se você entrou convidado por alguém, com esse valor, essa pessoa que ele convidou não vai ganhar absolutamente nada. Porque você vai ser um comercial, vai trabalhar comercializando o serviço VoIP. A partir do momento que essa pessoa, que entrou com o serviço VoIP, vendendo seu produto, ele vai ter um ganho pelas vendas. Se ela desejar ser um empreendedor, ela pode entrar em 2 níveis e comprar kits VoIP para comercializar. Para comercializar. Para vender depois. Então, vamos lá. Ela trabalha... Só um segundinho, Givanildo e delegado. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta depois para poder saber, né, como é que vem esses ganhos, mas apesar de Givanildo, e assim como vários pelo país disseram ser uma empresa de multinível, a justiça suspendeu, né? Como é que fica também quem está aí no prejuízo? A gente volta rapidinho, até já. Pirâmide financeira ou marketing multinível? Esse é o tema do ponto de vista dessa noite. E os nossos convidados são o delegado da Polícia Civil de Pernambuco, Carlos Couto, que ele é responsável pelas investigações que levaram à prisão dos donos da empresa Prix Multinível, e Givanildo Alves, que ele é divulgador de marketing multinível em Pernambuco e trabalha na empresa Telex Free. Mas, Givanildo, você estava explicando como é que funciona, né? Sim, a pessoa sim. investiu aí, digamos, $50, $50, né? por... Qualquer pessoa pode pode investir, e aí para poder começar a ter os ganhos dela. Então, ela entra como vendedor e aí nós trabalhamos com o VoIP à venda. Você pode comprar ele, comercializá-lo em varejo ou no atacado. Quando ela entra com esse valor de $50, ela vai comercializar no varejo. Se ela quiser comercializar esse produto no atacado, ela aí vai comprar uma franquia, que para ter direito mais ou menos a 10 kits VoIP, a franquia é de $289, que é uma franquia que é válida por 1 ano. Nesse 1 ano ela vai comercializar, vai vender esse VoIP, 10 pacotes VoIP, que aí a gente percebe que em 10 meses ela estaria comercializando os seus produtos. É isso que faz, a empresa multinível. Multinível, que ela vai comercializar o produto. Gostaria até de perguntar ao Givanildo quantos pacotes de telefonia VoIP ele comercializou fora da rede, ou se é um consumo só endógeno. Se ele só comercializou o VoIP entre a própria rede dele de divulgadores. Se ele tem clientes de VoIP fora da rede da Telex Free. Sim, sim. Temos empresários aqui no Recife, que utilizam o VoIP, que hoje não está sendo utilizado, porque nós não podemos comprar ou até mesmo vender o VoIP pelo fato do sistema estar bloqueado. Mas sim... Quer dizer, mesmo quem já tem, quem já comprou e utilizava, não está podendo usar, não, porque tudo foi consumível, bloqueado. é mensal. Na verdade, não seria necessariamente mensal, são 3.000 minutos que o nosso serviço presta. Então, esses 3.000 minutos, ele pode acabar numa semana. Vai depender da demanda do cliente que utiliza aquele serviço. Aonde foi que a justiça, eu sei que o processo não é daqui, delegado, mas como o senhor vem investigando outras empresas, aonde foi que, dentro disso que o Givanildo colocou, que a justiça considerou que era crime?
a ponto de suspender toda É a uma atividade. suspeita, na verdade. É, uma né? suspeita, uma suspeita. Que até Desculpa, agora uma não suspeita. foi Olha, as concretizado. suspeitas são principalmente porque a empresa, ela recompra ela estimula a formação de estoques. As empresas legítimas de marketing multinível, elas indicam aos seus revendedores, aos seus distribuidores, que comprem o estritamente necessário para realizarem suas vendas. Nessas empresas suspeitas de pirâmide, elas estimulam sim a formação de estoques de 50, 60, de aumentar cada vez o investimento inicial, o aporte inicial, para angariar recursos. Mas não tem tantas empresas no país hoje, por exemplo, que vendem outros tipos de produtos e que atuam nesse esquema de você recrutar, né, pessoas para poder vender, e essas, por sua vez, vão recrutando mais e todo mundo sai ganhando numa cadeia? Exato, mas a grande diferença, a maior diferença é que no marketing multinível legítimo, o puro e simples recrutamento, ele não é remunerado. O que é remunerado são as vendas. São as vendas tanto do divulgador, do habilitador, do afiliado, bem como das vendas que ele fizer dentro da sua rede. Isso é que é o plano legítimo de marketing multinível. E o que nós fazemos? Exemplo, o senhor falou que os pacotes vendidos que são recomprados. Há duas vertentes aí. No nosso caso, a companhia ela não compra os nossos pacotes. Nós, quando compramos, aderimos lá, compramos os 10 ou 50 VoIPs, ou quantos quisermos. E comercializamos este serviço. Esse serviço que é consumível mensalmente, daqui um mês, se o senhor ou qualquer outra pessoa utilizar o serviço, daqui um mês ele findou. Ou durante 3.000 minutos que o senhor utilizar nesse período. Aí será necessário o senhor comprar novamente. Então a companhia, os 10 ou 50 pacotes VoIP, ela não recompra. O que se refere à recompra é o abastecimento desse a cada 7 dias. É uma outra situação. Mas, via de regra, ao se cadastrar na companhia, os 10, que é no nível que nós chamamos de Ad Central, que compra 10 pacotes VoIP, e o nível de Family, que são 50 pacotes VoIP, é válido por um ano e você vai comercializando no período. Pois a Justiça do Acre, né, por meio de uma ação do Ministério Público do Acre, ela entendeu justamente da ilegalidade do caráter fraudulento dessa empresa, a princípio, né, está até em sede liminar, mas justamente um dos motivos foi em relação à recompra, que essas recompras é uma forma de simulação das vendas. E a justiça, para ter chegado a esse ponto, ela tem algumas provas ou ela está se baseando em apenas depoimentos de algumas pessoas, ou não ouvi falar, será? Olha, o processo lá no Acre atualmente corre em segredo de justiça, sim, mas se formos analisar pelo caso concreto que nós apuramos aqui em Pernambuco, da Pribles, todas as pessoas que, porventura, inquirimos no inquérito policial, elas não tratam a Pribles como forma de aquisição de publicidade digital, de entretenimento. Elas tratam sim a empresa como uma forma de investimento financeiro. E, logo, se a empresa atua no mercado financeiro, ela deve sim ter autorização dos órgãos competentes, do Banco Central, da Receita Federal e da Comissão de Valores Imobiliários. Inclusive, até o enquadramento jurídico desses contratos, não só da Pribles, mas como das outras que estão sendo investigadas, o enquadramento jurídico correto desse contrato seria contratos de investimento coletivo, com captação de dinheiro junto ao público investidor. Delegado, quantas empresas hoje estão sendo investigadas no país? O senhor tem ideia? Existe uma força-tarefa nacional do Ministério Público. A princípio, pelo menos 33 empresas são investigadas por suspeita de pirâmide. Agora, eu só queria saber assim, por que surgiu assim, de repente, essa investigação, essa preocupação dessas empresas, ou marketing multinível, ou das pirâmides, isso veio à tona? Por quê? Olha, esse golpe, como eu falei, a Federal Trade Commission nos Estados Unidos, em 99, 2000, houve um boom desse tipo de empresas. E cerca de 90% foi fechado no final dos anos 90, justamente pela suspeita de pirâmides financeiras. Que são crimes, inclusive, que podem afetar até a economia de muitos países envolvidos, caso os culpados façam remessa desses valores para o exterior. Pegando o gancho que o senhor falou do americano, a nossa companhia trabalha nos Estados Unidos tranquilamente. E olha que os Estados Unidos é muito rígido nesse critério. Né? Muito rígido. Além dos Estados Unidos, são mais de 60 países pelo mundo afora. Quer dizer, lá continua funcionando? Sem sombra de dúvida. Existem pessoas na nossa equipe
que moram lá e que ligam para nós, dos Estados Unidos, Portugal, por exemplo, ligam para nós utilizando o VoIP. Então, isso é normal. Falando no Ministério Público, o próprio Ministério Público fez, no dia 29/7/2013, ele emitiu uma nota de esclarecimento aos investidores. Ou seja, ele tratou nós, da companhia, como investidores. E não simplesmente como consumidor, como investidor. Então, essa declaração, está aqui, do Ministério Público do Acre, tratando as pessoas vinculadas à Telex Free como investidor. Isso é muito bom, porque mostra a legitimidade da empresa. Outro ponto importante... Agora, Juvenil, eu só queria lhe perguntar o seguinte, enquanto, no caso da Telex Free, já que você é de lá, dessa empresa está suspensa as atividades, como ficam as pessoas que fizeram que fizeram investimentos, que compraram o kit, que compraram o produto? Essas pessoas também estão sem saber se vão receber o dinheiro de volta, ou se vão continuar, enfim, se vão ter um lucro, se vão ficar no prejuízo, né? Se não terão mais o trabalho. Qual que é a resposta que vem? Veja só, como bem disse, ainda está interditado, está bloqueado, ninguém pode fazer nada. Né? E é um problema, porque cerca de 1.500.000 pessoas só no Brasil, mais ou menos. Daí... Que são investidores... Na Telex Free. Daí, imagine cada pessoa com uma pessoa em casa. Então, estima-se que de 3 a 4 milhões de pessoas estão afetadas por essa decisão. E você saiu do seu trabalho que você tinha na aviação hoje para poder, há 1 ano e pouco, trabalhar só na empresa. Só que eu saí depois que eu já tinha toda uma sustentabilidade, digamos assim. Tá? Eu saí em março, onde eu trabalhava, e não me arrependo de ter saído absolutamente. Estou muito satisfeito com a Telex Free. Mas está sem saber o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer. E sem nenhum ganho. Não, nesse período não teve nenhum ganho. Eu estou sobrevivendo daquilo que eu já tinha de suas economias. Sim, claro. O que é que ocorre? Está em segredo de justiça, ainda não sabemos o direcionamento o que vai ser tomado. O que nós entendemos e temos certeza absoluta da integridade, da idoneidade da empresa, é que ela vai voltar e vai provar isso na justiça. E vai provar. Delegado, o nosso tempo assim está quase se acabando, mas eu queria saber a resposta para as pessoas que estão em casa desesperadas, sabendo, investir R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, no caso aqui em Pernambuco, esse dinheiro vai ser liberado, não vai ser liberado, ou é a mesma situação para todas? Olha, primeiro, o investidor, o consumidor, ele tem que agradecer pela atuação da polícia, pela atuação do Ministério Público, que, sem dúvida, como a população é finita, em algum momento a cadeia, e é cada vez mais difícil angariar, recrutar novas pessoas, em algum momento no futuro, o recrutamento seria mais difícil, de modo a tornar impossível a manutenção do sistema piramidal, de forma que ela iria desmoronar, poderia demorar daqui a 6 meses, 1 ano ou até menos. Há notícia, inclusive, de 2 empresas, agora recentemente, que já pararam de saldar seus compromissos com os investidores. Ou seja, o conselho que a gente dá para os investidores, para os consumidores, é aguardar o desfecho dos processos na justiça. Sim. E para só então, dependendo se a justiça declarar o caráter fraudulento ou não dessas operações, simplesmente executar essas decisões, não entrar com ações individuais. Nós já tivemos um caso aqui em Pernambuco, em Caruaru, que a justiça concedeu uma liminar, mesmo que seja provisória, para ele conseguir reaver o dinheiro dele. Foi durante essa semana. Esse é um dos casos, porque no país já tiveram outros e não foi liberado nenhum. Não, ainda nenhum dinheiro foi liberado, apenas a justiça no caráter provisório deu a liminar. Eu queria ressaltar... Mas as pessoas deveriam fazer isso? Não, porque nesse momento não. Porque, na verdade, elas estão entrando com ações de conhecimento, né? Como os valores estão bloqueados, ela ganha um título executivo para executar posteriormente na justiça. O mais acertado, efetivamente, é aguardar o desfecho das ações civis públicas que estão tramitando por todo o país, aguardar o desfecho desse processo criminal que está na justiça, para aí sim, se a justiça considerar que a empresa opera um esquema Ponzi, um esquema de pirâmide financeira, simplesmente executar essas decisões. No final, rapidinho. Eu queria só complementar que no caso da Telex Free é interessante comentar que ela vem pagando seus impostos completamente em dias. E pagando seus divulgadores, antes do bloqueio, evidentemente. Que somente de março até o bloqueio, mais ou menos 200 milhões de impostos de renda foi pago ao governo federal. Foi pago, está tudo em dia. Gente, essa história não termina aqui.
ela continua. E a gente espera poder voltar para dar a sequência e saber, né, o fim de tudo isso. Olha, e por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o endereço eletrônico facebook.com/programa Ponto de Vista. E se você quer mandar a sua sugestão, um recado, uma pergunta, mande para o Twitter também. @Ponto de Vista 4. Uma ótima noite, um excelente domingo e até o próximo fim de semana.